Olá pessoal, dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos produzindo nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise do seguinte assunto: das citações no Código de Processo Civil. Embora a compreensão desse assunto interesse a todos, eu lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do 5º semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles iniciam o estudo do direito processual civil. Bem, dito isto, vamos então ao enfrentamento dessa matéria, que já adianto, é demasiadamente longa e repleta de informações que, aliás, estão contidas no Código de Processo Civil. E justamente por isso, eu presumo que se tornarão necessários 2 ou 3 vídeos para que a gente consiga, então, concluir com êxito a análise dela. Também é por esse motivo que, excepcionalmente hoje, eu preparei aqui uma espécie de roteiro de exposição ou de análise para que nenhum aspecto fique de fora das nossas explanações. Perfeito? Bem, dito isto, vamos então à primeira informação relacionada ao assunto. E essa primeira informação é sobre o conceito propriamente de citação, que aliás está contido no artigo 238 do CPC, que prevê o seguinte: a citação é o ato processual com o qual o réu, o executado ou o interessado é convocado para vir integrar a relação processual. Percebam que o Código de Processo Civil usa o vocábulo convocação, não a palavra convite. E existe um significado para a utilização dessa expressão pelo Código. Que significado é este? Quando o réu é citado, mesmo que ele não compareça em juízo para adotar os comportamentos que a lei processual prevê, o réu, pelo simples fato de haver sido citado, já integra o respectivo processo. Consequentemente, mesmo que ele permaneça ausente, isto é, não atue efetivamente no decorrer do procedimento, o réu será alcançado pelos efeitos que esse processo judicial produz. Ele será, por exemplo, alcançado pelos efeitos da sentença de mérito que vier a ser proferida, bem assim pela eficácia da coisa julgada material que possa se formar em torno dela. Logo, tendo sido citado, vindo ou não a juízo, o réu já integra a respectiva relação processual. Perfeito? Bem, mas não obstante o conceito de citação contido no CPC, nós podemos melhorá-lo um pouco de modo a tornar a compreensão desse assunto mais completa para vocês. Vejam, a citação do réu o convoca, sim, para vir integrar a relação processual. Mas, ao mesmo tempo, ela dá a ele ciência oficial e formal sobre o ajuizamento da respectiva ação. E, ao fazê-lo, ela assegura ou proporciona para o réu a prática de comportamentos que estiverem previstos em lei para o respectivo procedimento. Comportamentos estes que, em geral, estão associados ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Perceberam? Portanto, em um arremedo de conclusão, a citação do réu o convoca para vir integrar a relação processual, ela dá a ele ciência oficial e formal sobre o ajuizamento da respectiva ação e, em terceiro lugar, essa citação oportuniza ao demandado a prática de comportamentos, em geral defensivos, previstos na legislação para o procedimento que estiver em curso. Entenderam isto? Bem, avançando um pouquinho mais, nós observamos no artigo 239 uma previsão segundo a qual a citação
do réu é indispensável à validade do processo. Perfeito? Embora o CPC mencione validade, em geral a doutrina reconhece um defeito mais grave na hipótese de o requerido não ser citado para vir, então, integrar a respectiva relação processual. Mas como assim? Veja, o Código está dizendo que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Não é isso? Em sentido contrário, se o réu não é citado, para o réu o processo é nulo. O que nós estamos dizendo na linha da melhor doutrina sobre direito processual é o seguinte: a citação do réu é indispensável à existência do próprio processo em relação a ele. E que, em sentido contrário, sem a citação do réu, para ele demandado, o processo não existe. E o defeito da inexistência do processo é bem mais grave do que o vício da própria nulidade dele. Compreenderam? Bem, mas vamos acrescentar aqui um pequeno detalhe. Como vocês bem sabem, o processo judicial se instaura, se forma, no momento em que o autor ajuiza a respectiva ação. Para que ato contínuo a petição inicial seja distribuída ou registrada, conforme o caso. Nesse momento, já existe processo, isto é, uma relação processual entre o autor e o juiz. A citação do réu vai ampliar e completar essa relação processual. Compreenderam? É a citação, em outros termos, que termina de angularizar a relação processual, formada pelo autor, pelo juiz, que está equidistante das partes, e com a citação do réu, também pelo demandado. Perfeito? Portanto, em um arremedo de conclusão, embora o CPC diga que a citação é indispensável à validade do processo em relação ao réu, eu acrescento que, na verdade, a citação é indispensável para a própria existência do processo em relação ao demandado. Não obstante o processo já exista antes para o autor e para o juiz. Afinal, com o ajuizamento da ação, a distribuição ou o registro da petição inicial, já existe relação processual entre esses dois sujeitos. Legal? Bem, mas vejam, existem duas situações previstas pelo CPC em que a ausência de citação do réu não repercute na validade ou na invalidade do processo. E quais são elas? Primeiro, quando houver o indeferimento da petição inicial, nas hipóteses do artigo 330 do CPC. Segunda, quando houver o julgamento de improcedência liminar do pedido inicial, nas situações previstas pelo artigo 332 do CPC. Explico melhor. Quando é ajuizada determinada ação e o juiz recebe, então, os autos em conclusão, pode acontecer, a depender do defeito, de ele emitir desde logo uma sentença de indeferimento da petição inicial. Sentença essa sem resolução de mérito e proferida antes mesmo de o réu ser citado. Entenderam? Bem, por sua vez, ao receber determinada petição inicial, se presente alguma das situações previstas pelo artigo 332 do Código, o juiz pode, ato contínuo, proferir uma sentença liminar de improcedência do pedido, agora mediante uma sentença com resolução de mérito, julgando o pedido improcedente. Tudo isso antes mesmo de citar o réu. Nessas situações de indeferimento da petição inicial, 330, e de julgamento liminar de improcedência do pedido, 332, mesmo sem que tenha havido a citação do réu, o Código está dizendo que o processo judicial é válido. Entenderam isso? Bem, avançando um pouquinho mais,
que nós precisamos entender agora? Que o Código prevê o seguinte: não obstante a citação do réu seja indispensável à validade do processo, como mostrei há pouco, o comparecimento espontâneo dele em juízo supre a inexistência e a nulidade de citação. Portanto, se um determinado processo está em curso e o réu não foi citado, ou houve a citação, mas em razão do seu defeito ela é considerada inexistente, o réu pode comparecer em juízo para alegar a inexistência da citação que, do ponto de vista documental, aparentemente estava feita. Da mesma maneira, o réu que foi citado ou cuja citação é nula pode comparecer espontaneamente em juízo apenas para alegar a respectiva nulidade. E, comparecendo espontaneamente para alegar a inexistência ou então para alegar a nulidade da citação, se o juiz reconhece esses defeitos, quais são eles? Inexistência, nulidade da citação, ao declarar o defeito e intimar o réu, é a partir dali que, para o réu, volta a contar por inteiro o prazo que a legislação processual lhe defere para o exercício do seu direito de defesa. Entenderam isso? Portanto, em um arremedo de conclusão, o réu pode ir a juízo espontaneamente, peticionando para alegar não houve a citação, ou então houve a citação, mas ela é nula. Se o juiz reconhece a inexistência ou nulidade da citação e intima o réu sobre esse pronunciamento, a partir dali passa a contar para o réu por inteiro, portanto, desde o começo, o prazo que a legislação lhe defere para, então, o exercício do seu direito de defesa. Tá joia? Muito bem. Avançando um pouquinho mais, o que é que nós precisamos considerar agora? O Código de Processo Civil prevê os efeitos da citação válida e que essa citação válida produz os efeitos que nós vamos estudar, mesmo quando ela for ordenada por um juiz incompetente. Portanto, se a citação é válida, mesmo que o juiz que a despachou e a comandou seja incompetente, a citação produzirá os 3 efeitos que eu vou mencionar aqui. Tá joia? E quais são eles? Primeiro, a citação válida induz litispendência. Segundo, a citação válida torna litigiosa a coisa. Terceiro efeito, a citação válida constitui o devedor em mora. Entenderam? Bem, mas vamos acrescentar aqui alguns detalhes a essas observações que fiz. E qual o primeiro efeito da citação válida? Ela induz litispendência. Vocês sabem que existe litispendência quando é ajuizada uma ação idêntica a outra ajuizada anteriormente e cujo processo estiver em curso. É idêntica uma ação a outra quando idênticos forem os seus elementos, os chamados elementos da ação. E quais são eles mesmo? As partes, a causa de pedir e o pedido. Portanto, quando se repetem 2 ou mais ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, fala-se que existe litispendência, quando o processo estiver em curso. Veja, quando o Código diz que a citação válida induz litispendência, ela induz litispendência para o réu, que fica, então, impedido de manejar uma ação idêntica àquela que foi ajuizada anteriormente com os mesmos elementos e cujo processo estiver em curso. Pois o que induz litispendência para o autor é o simples ajuizamento da ação. Explico melhor. Se o autor ajuizou determinada ação, o simples ajuizamento dela o impede que ele ajuize uma nova ação com os mesmos elementos e, portanto, idêntica à primeira. Se ele o fizer, haverá, então,
Litispendência. Para o réu, haverá litispendência e, portanto, impedimento do ajuizamento de nova ação idêntica à anterior, isto é, com os mesmos elementos, quando o réu é validamente citado no respectivo processo. Legal? Bem, como mostrei, o segundo efeito da citação válida é tornar litigiosa a coisa, né? Isto é, tornar litigioso aquele bem da vida, aquele objeto sobre o qual recairá a prestação jurisdicional. Mesmo que o litígio já exista anteriormente, quando o CPC diz que a citação válida torna litigiosa a coisa, o CPC está presumindo de maneira inequívoca que se estabeleceu, então se definiu um conflito de interesses a respeito do respectivo objeto rivalizado naquele processo. E isso tem efeitos importantes, dentre os quais eu preciso destacar um deles. Se o réu citado praticar alguma modificação no estado de fato ou de direito do objeto disputado no respectivo processo, ele, o réu, pratica um ato ilícito que se chama atentado, que consiste na inovação ilícita no estado de fato ou de direito, portanto, no estado fático ou jurídico, do objeto sobre o qual recairá a prestação jurisdicional. E quando o réu comete o referido atentado, sobre ele podem recair duas consequências. Primeira, o juiz pode determinar que o réu reconduza, restaure aquele objeto para colocá-lo na mesma situação em que ele se encontrava anteriormente ao atentado. E segunda consequência, o juiz pode impor ao réu o dever de reparar ou de indenizar os danos que ele causou em virtude do seu atentado. Entenderam isso? Portanto, para o réu, ser citado é tornar inequívoca a litigiosidade sobre o objeto que está sendo disputado em juízo, o que o impede, inclusive, de acrescentar modificações ilícitas no estado de fato ou de direito, fático ou jurídico, do objeto que está sendo disputado judicialmente. Legal? Bem, em terceiro lugar, como disse, a citação válida também constitui o devedor em mora. E o que isso significa? Se a sentença condenar o réu ao pagamento de determinada soma em dinheiro, os juros de mora, em regra, passarão a incidir não da sentença que condenaram, mas sim retroagirão à data da citação. Afinal, é a citação que constitui o devedor em mora. Portanto, é da citação que, em regra, fluirão os juros moratórios contra o devedor no tocante às obrigações que envolvam o pagamento de soma em dinheiro, isto é, que tenham um significado aí monetário para as partes. Entenderam? Bem, mas nós temos que fazer aqui duas ressalvas. Quando a obrigação do devedor é positiva e líquida, o simples inadimplemento dela já o constitui mora. Assim como para as obrigações do devedor decorrentes de ato ilícito extracontratual. É no momento da prática do ilícito extracontratual que o devedor está desde logo constituído em mora e, portanto, passa a dever juros moratórios sobre as obrigações monetárias que o vinculem. Logo, ainda que o CPC diga que a citação válida constitui o devedor em mora, nesses dois casos, a mora é anterior, isto é, na data do inadimplemento de obrigação positiva e líquida, na data da prática do ato ilícito extracontratual. Logo, é desses momentos que já fluirão juros moratórios contra o devedor e não, posteriormente, da citação válida, como diz o Código de Processo Civil. Legal? Bem, avançando um pouquinho mais, há um quarto efeito que não decorre propriamente da citação, mas que está relacionado a ela.
E que efeito é este? Atenção para isso, porque é muito importante. Tá joia? O Código de Processo Civil estabelece o seguinte: a ordem emitida pelo juiz de citação do réu interrompe os prazos prescricionais, decadenciais e os demais prazos extintivos de direitos. Portanto, quando o juiz ordena a citação do réu, paralisa-se a contagem dos prazos de prescrição, de decadência e outros prazos extintivos previstos pela nossa legislação. Perfeito? Mas para que ocorra essa interrupção da fluência desses prazos, é imprescindível que o autor, nos 10 dias seguintes, à ordem de citação do réu, pratique todos os atos que lhe incumbam para então possibilitar que o Poder Judiciário efetive a citação do réu. Em sentido contrário, se o juiz despacha ordenando a citação do demandado e o autor deixa passar aquele prazo de 10 dias para praticar os atos que lhe competem para possibilitar a ocorrência da citação, não haverá o mencionado efeito interruptivo da prescrição, da decadência e dos demais prazos extintivos previstos em lei. Ok? Bom, mas aí nós precisamos acrescentar mais um detalhe. Veja, para que ocorra a interrupção dos referidos prazos, o que é pressuposto? Que o juiz despache e ordene a citação do réu. Segundo pressuposto, que o autor, nos 10 dias seguintes, pratique todos os comportamentos que lhe incumbam para possibilitar a citação. E que, finalmente, terceiro pressuposto, a citação aconteça. Ocorrendo a citação, aquele efeito interruptivo vai retroagir no tempo para alcançar a data do ajuizamento da ação. Logo, embora o CPC estabeleça que é a ordem de citação do réu que interrompe os mencionados prazos, quando o autor cumpre tudo o que lhe compete para possibilitar a ocorrência da citação e o faz nos 10 dias e a citação acontece na sequência, aquela interrupção retroage no tempo e os prazos a que eu me referi são considerados interrompidos no momento do ajuizamento da ação. Portanto, um efeito interruptivo de prazo prescricional, de prazo decadencial e de outros prazos extintivos previstos em lei que retroage, que retrocede no tempo para se estabelecer na data em que a ação processual foi ajuizada. Foi claro? Bem, agora olha que interessante. Pode acontecer de o juiz despachar, ordenar a citação do réu. De o autor, nos 10 dias seguintes, praticar todos os comportamentos que o vinculam para que então a citação aconteça. Que a citação, entretanto, atrase em virtude de alguma omissão ou falha no funcionamento do Poder Judiciário. Neste caso, o CPC diz o seguinte: se a citação do réu tardar, isto é, ser realizada tardiamente, ainda assim, se o autor praticou todos os comportamentos que lhe competiam naquele prazo de 10 dias, haverá a interrupção do prazo retroativa à data da propositura da ação. Afinal, não poderia o réu punir o autor retirando dele essa interrupção por uma falha no funcionamento do Poder Judiciário ao tardar na efetivação da citação do demandado. Legal? Mas aqui eu me permito fazer um acréscimo ao CPC. E que acréscimo é este? Pode acontecer de a citação do réu atrasar, não propriamente por uma falha no funcionamento do Poder Judiciário, mas sim por algum comportamento imputável ao próprio demandado. A exemplo do réu que se esquiva, que se furta à citação, impedindo que ela aconteça dentro da sistemática do Código de Processo Civil. E aí eu pergunto,
Se é o réu que, por comportamentos ilícitos, atrasa a efetivação da citação, teria sentido punir o autor dizendo que não haverá a interrupção dos prazos prescricionais, decadenciais e outros prazos extintivos previstos em lei? Negativo. Portanto, aqui o Código disse menos do que devia e recebe ou deve receber uma interpretação extensiva para alcançar duas situações. Primeira, o atraso na citação do réu por falha no funcionamento do Poder Judiciário. Segunda, o atraso na citação do réu por comportamentos imputáveis a ele próprio. Entenderam isso? Portanto, em um arremedo de conclusão, o que a gente pode afirmar? Ajuizada a ação, em seguida o juiz despachará e ordenará a citação do réu. Perfeito? Esse despacho interrompe a fluência de prazos prescricionais, decadenciais e outros prazos extintivos previstos em lei. Mas para que essa interrupção aconteça, é imprescindível que, na sequência, o autor pratique todos os comportamentos que vão possibilitar a ocorrência da sucessiva citação. E, efetivada esta, o efeito interruptivo que eu mencionei vai retroagir à data do ajuizamento da ação, quando então são considerados interrompidos os prazos que nós mencionamos. Legal? Bem, para que este vídeo não fique demasiadamente longo, eu suspendo aqui a nossa aula, né? Mas eu voltarei em breve com outros vídeos para que a gente complete o estudo das citações previstas no Código de Processo Civil. Por essa razão, fique conosco que em breve estará à disposição a nossa próxima videoaula. Um abraço para todos.